É engraçado o custo que isso tem para a população, né? Mover o judiciário para fazer o julgamento por conta de picanha, por conta de desodorante. Quanto que envolve um processo desse aí? Deve ser milhares de reais, né? Chega no Supremo. Um caso de um furto de desodorante que chegou no Supremo. E uma Suprema Corte, eu fico com dó também dos ministros da Suprema Corte, que tem que jogar causas constitucionais. Certo? Olha só uma causa que está lá parada. Sabe? Nós vamos ou não discutir aborto? Nós vamos ou não? Toda vez que tiver precisando de alguma coisa, vai ter essa discussão. Vem gente contra e a favor. Mas, gente, tudo bem, então faz um plebiscito aí. Já fez no país em alguns e não valeu de nada. Os né? que fez tudo deu o contrário, na verdade. Esse país, assim, se é um cara que eu admiro, que manteve esse país integrado, se chama Dom Pedro II. Ele não fez mais nada, mas ele manteve o país unido, certo? E ele fez um desastre que foi a guerra contra os hermanos paraguaios. Ele conseguiu manter esse país unido. Mas se você sair do Iapoque ao Chuí, esse país o Brasil, Minas Gerais é do tamanho da França. Bahia é do tamanho da Espanha. Né? Mas esse país, as dimensões são continentais. Então, a gente precisa... Por exemplo, um cara para se eleger senador em São Paulo precisa de 11 milhões de votos. Um cara para se eleger senador no Amapá precisa de 20, 50 mil votos. Quer dizer, a diferença é muito grande. Certo? Eu estou sendo bem shakespeariano, só para você ver. Você tem senadores que representam pouquíssima população e senadores que representam muita população. E acaba que os dois têm o mesmo peso ali, né? Sim. Nas suas decisões. Mas isso é um pacto votos, federativo. Né? Isso é um pacto federativo, tá? Sabe? Por isso que eu te falo, Bertold Brecht tem razão. Triste sociedade que a gente tem que explicar o óbvio. Eu nunca entendi como funciona esse negócio de coeficiente eleitoral, assim, como... quantos votos que um tem que ter, quantos votos que o outro tem que ter. Você vai pegar... Assim, desculpa, eu dei uma risadinha, mas acho que a grande maioria ninguém entende, né? Eu acho que é uma dúvida geral da população. E assim. não é complexo. Não. Não será? É. Será? Não é. Não é. Certo. O que é o coeficiente eleitoral? Terminadas as eleições, certo? Você pega os votos válidos. E o que são votos válidos? Certo? Votos nominais, aquele que eu voto no candidato, e voto de legenda, aquele que eu voto só no partido. Você pega esses votos, certo? Válidos. O que não conta? Voto em branco, voto nulo e abstenções. Isso você não conta. Eu nunca vi a opção de votar só no partido. Tem na urna a opção de votar só no partido? Voto de legenda. Eu nunca vi chama, isso aí. sabe? Eu sempre coloquei o número do candidato ali. Mas se você colocar o nome do partido, vai aparecer o nome do partido. Tá. E aí certo? vira um E aí, voto a hora que aparecer o candidato, você fala em branco ou nulo. E aí vira um voto pro partido. Então, mas deve ser minoria, né? Desculpa. Deve ser minoria. E na última eleição eu tive muito problema. Vou dizer por quê. O excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito com o número 17. Certo. E ele, na última eleição, ele concorreu com o número 22. Muita gente foi votar na urna e apertava 17 e o número não existia. Certo? E aí? Votava. E a pessoa ficava meio perdida, falou, eu tô votando no presidente, e ela ia e anulava. A urna não aceitava. Aí falava que o problema era na urna. Não era o problema na urna, era problema de comunicação, porque o partido não existia, o 17. Nossa, mas isso não foi conversado antes? Ele tinha que concorrer com um número novamente, o 17 Roberto, que ele tinha, não? Pois é, né? Muitos falam que ele perdeu milhões ou milhares de votos por causa disso. Por conta disso. Por causa disso. E em compensação, todo mundo sabia que o 13 era o excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não tem como computar quem fez isso, tem? Não tem, porque sai lá nulo. Vai sair nulo na máquina. A gente teve visão disso, como o Marcelo já falou, das pessoas reclamando da urna, como se tivesse erro na urna. E não tinha erro na urna. E não lá em Uberlândia nós tivemos um caso que o senhor gravava, falou, olha aqui, eu tô votando.
E não vai, não aparece. E apertava o 17. E a gente ficou desesperado. A gente pegou a polícia, levou na urna. O presidente da urna falou assim, doutor do céu, que nós não temos nada... Já é um motivo pra prender essa pessoa, né? E não pode filmar ali na urna. Exatamente. Né? Aí ele respondeu por isso. Aí veio pedir desculpa. Eu falei assim, pedir desculpa. Você quase estraga uma eleição. Fudeu. Não pode nem falar essa porra. Embarques fudienses, né? Você quase estraga uma eleição. Você brinca com a cidadania brasileira, você explora de uma forma, chama hater, né? Vilipendiosa, um trabalho bem feito pelo presidente que está aqui, um moço sério, você está chamando de desonesto? Porque você não sabe votar? Mas não é possível anular uma eleição, é? É possível. Como? É possível anular. Tem várias formas. Anular uma eleição toda ou anular uma zona eleitoral ou anular uma sessão eleitoral? Existem problemas técnicos e existem problemas políticos. E existem problemas criminais. Se eu comprovar que uma pessoa está comprando voto, eu anulo a eleição para ele. A eleição dele individual. Certo? Existem problemas técnicos? Claro que existe. A urna está lá e, puf, apaga. O que vai acontecer? De imediato, outra urna tem que vir. Isso. Se não vier, você passa a fazer a contagem do voto manual. Pô, se você falando isso, eu tenho a impressão que a gente pode anular todas as outras eleições que já tivemos aqui no Brasil, né? Porque compra de voto, existem várias denúncias aí. Que é outro problema que eu quero te falar. Não, Pedrão, vamos colocar... Até que horas que eu fico aqui hoje? O tempo que o senhor quiser. Você e a Carol que manda aqui hoje. Eu quero só te falar uma coisa. Explicando, eu não falaria isso na frente de nenhum outro convidado, tá? Eu só falo porque o senhor tá aqui. Eu tenho receio de falar essas coisas. A gente sofre demais. É o famoso artigo 299 do Código Eleitoral. Eu vou ler aqui pra vocês. Certo? Porque o que acontece? O artigo manda punir quem tá comprando e quem tá vendendo voto. Você acha que o eleitor que tá vendendo vai falar que o cara tá comprando? Não. Então imagina, eu candidato. Robertinho, tô te dando esse computador pra você votar em mim. Carol chega com o Ministério Público e me prende. Ela não tem que prender só eu, não. Tem que prender o Robertinho também, porque ele tá recebendo o computador. Então o eleitor não denuncia. É a corrupção passiva e ativa. Exato. Esse é o grande problema. Porque se você tivesse colocado só corrupção ativa, você pegava todo mundo. Mas eu posso forjar, simular, ó, vou te falar agora das resoluções. Vou provar que tem compra de voto. Eu vou vender meu voto, vou filmar tudo e vou fazer denúncia. Vou ser punido também? Vou te mostrar pela fraude. Vou te mostrar. Bom, eu vou falar agora sobre resoluções. Tá na tela, Pedrão? Resoluções do TSE de 2024. Certo. Isso é um trabalho que a gente desenvolve no Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos, no IMEPAC, e a gente vem trabalhando com eleições há muito tempo. O que acontece? Você tem a lei eleitoral, você tem o código eleitoral, certo? Mas é preciso explicar a lei. O que o juiz, o Tribunal Superior Eleitoral faz? Ele reúne o pleno do Tribunal Superior Eleitoral e solta orientações da lei. Fala, como você deve comportar nesse período? O que deve acontecer nesse período? Isso a gente chama de resoluções, porque ele resolve dúvidas. Então, eu tenho a lei eleitoral e para que tenha uniformidade... Para que haja uma uniformidade, o TSE ou o TRE se reúne e solta as resoluções explicando, olha, nós vamos comportar desta forma. Isso vem acontecendo de caráter permanente desde 2019. Passa para mim, Pedrão. Tá. Para as eleições de 2024, desde fevereiro, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vem se reunindo e aprovou 12 resoluções. Então são 12 orientações para as eleições de 2024. Entendeu, Pedrão? 12 resoluções. Certo? E publicou essas resoluções a partir de 1º de março. Passa para mim, Pedrão. Olha lá elas.